Eu acho que tem uma diferença aí, uma mistura de criatividade e inspiração e de dom, né? Que a galera mistura muito. Eu, pessoalmente, eu tenho um lance de cansaço. Não de bloqueio, mas de cansaço. Talvez tomando cuidado, realmente isso que você falou que é com relação à nomenclatura. Para alguns mercados ele pode achar que aquilo chama web designer. Se brincar dá pra buscar vaga até de desenvolvedor. UX, galera, é a experiência. A criatividade ela tem a ver com você conseguir construir coisas novas. E se você souber argumentar com isso, não só pelo produto, mas pelo retorno de investimento, você mostra o valor do seu trabalho. E ali, às vezes não é nem 2, você cobra 5 e ainda ajuda o cara. O que vocês acham? Vocês acham que precisa ser criativo para ser UX designer? Vamos falar sobre criatividade, se precisa ser criativo para ser UX designer. O que eu penso, tá? Primeiro, antes da gente falar de criatividade, vamos falar sobre o que é UX e o que é UX design, tá? UX, galera, é a experiência do usuário, né? A experiência do usuário, ela é uma coisa que acontece, a gente já falou isso várias vezes por aqui pelo canal, e o UX design é um processo de você resolver problemas, de você solucionar problemas, né? Então não tem um produto que tem um UX boa e um produto que tem uma UX ruim. O que a gente tem, na verdade, um produto que ele pode funcionar para um usuário ou pode não funcionar para um usuário. Você só descobre isso observando, né? Você tem que colocar esse produto na mão do usuário e você tem que avaliar se está funcionando ou se não está funcionando para ele. Então, o processo de design de experiência do usuário está em você encontrar oportunidades, você encontrar desafios relevantes e você rodar, executar um processo que você avalia negócio, avalia o usuário, avalia alternativas de solução, define uma forma de medir se aquela sua solução é boa e vai lá e testa com os usuários. É basicamente isso, né? E precisa ser criativo para fazer isso? Precisa ser criativo. Não naquele sentido de você ser criativo do ponto de vista artístico. Não é isso. Mas se alguém te contrata para você criar uma solução para um problema, vai esperar que você tenha uma solução inovadora, uma solução criativa, né? No sentido de que é algo que precisa ser criado e é algo que precisa resolver o problema de uma forma que não era resolvido antes. Então, nesse sentido, é necessário ser criativo para UX design, mas não é necessário o dom. Digamos que o dom não é necessário, né? Não é necessário você nascer criativo. A criatividade você vai construindo. Você vai construindo com um repertório, você vai construindo com habilidades que você vai ganhando ao longo do tempo. Bom, olha lá, o Daniel entrou aqui. Mas o que você estava falando? Você está falando de criatividade? Tava falando de criatividade. Tava aqui levantando uma discussão se você precisa ser criativo para ser UX designer. O que você acha, Daniel? Precisa ser criativo, porque criatividade não é essa coisa que as pessoas acham que é. Criatividade não é ser maluco. Criatividade não é só ter bola de cristal, né? E sair com a primeira ideia que vem na cabeça. Criatividade é um estado. Então você entra em estados criativos. Então você pode estar criativo num estado, aí você fica criativo, depois você descriativa. Eu tô aproveitando esse negócio de ficar isolado e quarentena, essas coisas, para tentar ser mais criativo. Então por isso que eu tô fazendo essa sacanagem de botar background, fazer zoeira, porque eu fico... Tipo, onde que eu vou gastar a minha criatividade, sabe? É muito doido esse negócio de quando a gente às vezes está nesses estados assim de ficar isolado em casa, a gente é obrigado a lidar com coisas diferentes e a gente começa a ficar mais criativo. Eu me sinto mais criativo, sincerão. A criatividade é bem um estado, né? De você... Acho que tem uma diferença aí, uma mistura de criatividade e inspiração e de dom, né? Que a galera mistura muito. Eu acho que a criatividade ela tem a ver com você conseguir construir coisas novas e para isso você pode ter um processo. Inspiração tem a ver com você conseguir identificar em outras coisas, outros produtos, algo que seja relevante, que se encaixe à sua realidade. E o dom não, o dom é o cara foda mesmo. Tem gente que tem dom mesmo, tem gente que é foda. Consegue... Nasceu. Nasce com a parada, né? Porque nem quem tem o dom, vai ter dia que ele acorda assim e, cara, a parada não bate. Tem. Então, se ele não tiver um processo dele, uma forma como ele sempre faz, um padrão para ele conseguir repetir o trabalho dele, pô, é igual eu gosto de brincar, né? Não dá pra você ficar dependendo de gol de bicicleta pra ganhar campeonato. Eu falo mesmo assim, dificilmente eu tenho o que o pessoal pode chamar de bloqueio, de criatividade, blá, 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 até porque eu não acho que é isso. Como eu não acho que assim vai cair um raio que vai me trazer criatividade, eu acho que assim o meu processo de trabalho como designer, que envolve criatividade, mas envolve trabalho, envolve esforço, e isso daí, se chegar lá o momento que eu falar assim, mano, amanhã eu tenho que entregar um negócio para alguém e eu vou ter que trabalhar fazendo, eu vou trabalhar fazendo e não vai me faltar fazer. Sabe tipo, não vai me faltar. Aproveitando esse gancho, eu assisti um curso
que é de um cara que, deixa eu pegar o nome dele, ele é o autor daquela série de livros infantis Goosebumps, R. Strine. E o Strine ele tem um curso no Masterclass, e é um curso sobre escrita criativa para adolescente. E você imagina um cara que tem que ser criativo, assim, sei lá, obrigatoriamente, que é um autor. Então ele tem que ser criativo durante 80 páginas, durante 300 páginas. E a técnica dele de criatividade eu uso no design, eu sempre usei, que é você ter o horário para você parar de fazer seu trabalho, e a hora que bateu o horário de parar de fazer o trabalho, você para, tipo Masterchef, colher para cima, você para, e no dia seguinte, a hora que você voltar, você vai ser obrigado a voltar numa coisa já começada. Então você não precisa resgatar a sua inspiração de novo. Eu achei muito legal essa técnica. Então, assim, se você falar assim, eu estou fazendo a interface aqui, se você for até gastar sua criatividade, seu estoque de criatividade, ou inspiracional, e você falou, gastou, fiquei até 10 da noite lá, no dia seguinte, a hora que você for começar, você está gasto. Então é melhor você falar assim, não, deu 6 da tarde, colheres para cima, o dia seguinte, a hora que você voltar, você falou, o que eu estava fazendo mesmo? É verdade, eu estava no meio daquele botãozinho da hora, que eu vou continuar fazendo ele. Então, é muito legal a técnica dele, assim, tipo, ele falou, eu paro, e ele fala que ele tem mais de 400 livros, sei lá quantos livros, e nunca teve um bloqueio criativo também. Eu, pessoalmente, eu tenho um lance de cansaço. Não de bloqueio, mas de cansaço. Vai chegando uma hora que se eu ficar muito tempo, se eu não fizer os pomodoros, se eu não fizer parada, se eu ficar muito tempo em uma atividade, eu vou meio que estressando a minha cabeça, e é bem claro pra mim, cara, essa é a hora de parar. Quando eu começo no outro dia, as coisas saem muito mais rápido. Às vezes que eu tava demorando ali 1 a 2 horas pra fazer, no outro dia os primeiros 5 minutos, puf, resolve. Ou na hora que você acorda, vai tomar um banho, surge a resposta pra algum bloqueio que você tinha no dia anterior. Isso pra mim, assim, em termos de cansaço, né? Então essa de você parar mesmo pra resgatar e também parar na hora que você vê que você tá e tenta fazer, parar antes de ter se esgotado, né? Porque eu acho que assim, se a gente ficar esgotado, isso pra qualquer coisa, é a mesma coisa, sei lá, se fosse fazer exercício. Uhum. Se você se esgotar demais, você demora para recuperar. Então, tipo, tem uma técnica que eu sempre fiz, assim, também, que era, eu chamava de parar na metade. Então, quando eu estava fazendo alguma coisa, eu falava, bom, eu acho que eu estou na metade, eu vou parar, porque eu acho que eu estou na metade. E aí eu fazia alguma outra coisa, ia dar um rolê, ia dar uma volta. Eu gostava de ir do supermercado, agora não pode, porque tem que ir. Maior trabalho para ir no supermercado. E aí a hora que você volta do supermercado, ou volta da sua parada, e você reavalia o que você fez, talvez você perceba que você não estava na metade, que você já tinha acabado, ou talvez que você já tivesse passado da metade. Então eu achava legal, assim, mas era uma coisa que era um clique meu. Você falava, opa, eu acho que eu tô na metade. E funciona não só com diversão também, ou só com outras atividades. Para mim funciona até com outro trabalho. Às vezes eu tô com muita coisa para fazer. Eu deixo de fazer uma que eu já estava fazendo, vou fazer a outra, e isso me descansa dessa, e depois eu consigo voltar e dá para chavear até atividades diferentes. Olha só, a Mari Lucena tá falando que ela faz diferente. Ela vai sem comer, vai até o fim. Mário, eu já fiz isso, mas isso é muito louco. Isso deixa a gente meio acabado, viu? No longo prazo começa a ficar insustentável. Não sei se você sente isso, mas se você não respeitar o seu horário de descansar, de dormir, de comer, você acaba, no médio e longo prazo, você acaba podendo entrar em num esgotamento. Inclusive, assim, quando você pensa nesse negócio agora, dessa condição especial que a gente está, que é trabalhar em casa, por exemplo, a maior parte das pessoas deve estar trabalhando em casa agora, ou, né, no escritório dentro de casa. Eu acho que é fundamental ter o entendimento que você tem horário para parar. É muito fácil você estender o seu horário de trabalho, porque você fica falando assim, não, agora eu posso trabalhar mais tarde, eu posso trabalhar agora, meia-noite, eu posso não sei o quê, e você estendeu o seu horário de trabalho, e quando você perceber, você está trabalhando 10, 12 horas por dia. Então, assim, tem que tomar o cuidado mesmo, você tem que ter horário. Já é falado isso, que às vezes a gente trabalha como fuga para outras coisas. A gente fica trabalhando, fazendo uma coisa, porque a gente está fugindo de uma coisa. Então, sei lá, se tem filho pequeno em casa, não, eu prefiro ficar trabalhando para fugir dos filhos. Não é o seu caso, porque seus filhos estão sempre participando do seu trabalho. Mas um monte de gente foge. Então, toma cuidado, gente, pra vocês não estarem fugindo de encarar a realidade também, assim, tipo... vai fazer um exercício, tocar violão. Fugir de lavar uma louça. Fugir de lavar uma louça, lavar um quintal aí. Fazer um portfólio. Não, aí é trabalho. Ó, a Val fez uma pergunta aqui contextualizada. Tem uma pergunta boa contextualizada e uma não contextualizada que é boa também. Vamos com elas. Então a gente responde aqui a Val primeiro e depois a Lohane lá do YouTube. Ó, a Val tá perguntando o seguinte: como inovar se você tem a criatividade limitada? É o que a gente tava conversando aqui, Val. Olha só. A criatividade...
depende da forma como você enxerga, como você dá significado para ela. Se você for pensar, a gente estava falando de 3 tipos de criatividade aqui que a galera confunde, né? A criatividade sob o aspecto de criação, de você conseguir criar coisas, e a criatividade do ponto de vista da inspiração, de você conseguir fazer algo que você vê em outros produtos e por causa disso você cria repertório, você consegue reproduzir. E a criatividade do dom, né? Que a galera confunde criatividade com dom também. Você nasce criativo e é isso. Se você achar que criatividade é algo que você nasce criativo e é isso, aí você pode entrar, eu acredito que você pode entrar nesse lance da limitação. Porque você não pode depender de uma bola de cristal o tempo inteiro. E também não pode depender de inspiração o tempo inteiro. Você tem que ter um processo para você poder trabalhar. Para você. Um exemplo de processo, né? Vou dar um exemplo de processo que eu gosto de usar. Eu sempre ensino nos meus cursos, eu sempre falo, o processo do 5W1H, que é você olhar sempre para o negócio, por que você está fazendo as coisas, você olhar para o usuário, que seria o who, né, do outro W, que você olhar sempre para quem você está construindo, qual é o contexto dessa pessoa, qual é o perfil dela. Você olhar para o what, que seria o outro W, que é o que você vai construir, mas não do ponto de vista de pegar a primeira solução e sair construindo, mas pensar sempre em alternativas de solução, para você conseguir priorizar e validar qual que é melhor, sob critérios objetivos que você define, qual solução é melhor, e não só depender da primeira. E o H, que seria o how to measure, que é você definir uma forma de você medir. Então eu gosto sempre de usar isso, olha sempre, o que o negócio precisa, qual que é o objetivo, o que o usuário precisa e qual que é o contexto dele, quais são as possíveis alternativas de solução, e como que eu vou medir se essa solução é boa. Eu sempre passo por essas 5 etapas, não quer dizer que eu sempre vou usar persona, sempre vou usar proto-persona, sempre vou usar mapa de jornada de usuário, o business model canvas, enfim, eu encaixo ferramentas de acordo com o contexto, da forma como o contexto exige, mas eu sempre sigo esse mini processinho que é de olhar para esses aspectos todos, né? Então isso me faz sempre ser criativo, porque eu sempre consigo gerar alguma coisa usando essas ferramentas, então não precisa depender de dom, né? Então eu acho que é bem por aí. Então aí fica sem limite. Se você pode, poxa, eu vou aplicar uma ferramenta aqui de mapa da empatia. Cara, sempre surge coisas. Eu vou adotar uma ferramenta de workshop aqui para conversar com os colegas de trabalho e tentar usar o lance do design thinking, né? De você abrir a mente, você obter o máximo de oportunidades possível e depois sair validando e convergindo naquela que é a melhor solução, mais viável. Então, tem várias saídas para você não depender da criatividade. Mas se você depender do dom, aí sim a coisa complica, né? Mas aí é você depender, como eu falei, de ficar fazendo gols de bicicleta para ganhar um campeonato, ao invés de treinar o time, ao invés de treinar jogada ensaiada, ao invés de treinar passe, você fica dependendo do gol de bicicleta lá do artilheiro. Aí isso é depender do dom. Aí vai ter dia que você vai acordar e não vai conseguir fazer, você vai sentir esse bloqueio criativo aí. E, inclusive, nesse ponto de vista, quando você está dentro de ambientes que têm restrições demais, por exemplo, ela comenta na postagem ali que como que você vai evoluir essa criatividade ou inovação se você está, às vezes, num ambiente altamente regulamentado, como, por exemplo, o ambiente bancário. Eu acho, primeiro, é assim, todo trabalho de design é um trabalho que tem limites. O trabalho do design é um trabalho com limite, não é um trabalho sem limite. Alguém poderia até dizer que o trabalho do artista é sem limite. Mesmo o trabalho do artista também tem limite. O próprio contexto que ele está, o material da tela que ele faz, quanto tempo leva para secar uma tinta, também são limites. O quanto ele é bom com pincel é um limite. Então, o trabalho do design é um trabalho com limite. Ele sempre tem limite. Você tem que determinar qual é o seu limite. Quando você determina qual é o seu limite, e você deixar claro qual é o seu limite, usando, por exemplo, essa técnica de explicar quais são os meus limites, meus limites são esses. A agência precisa fechar às 3 da tarde, só pode entrar um por vez agora. Isso é um limite imposto. Você talvez perceba que os limites impostos são limites impostos para todos os seus concorrentes também. Então, o seu limite não é exclusivo seu, não é um limite do Santander, do Itaú, do Bradesco. É um limite regulatório de todos. Então, todos estão trabalhando dentro do mesmo limite. Se todos estão trabalhando dentro do mesmo limite, você sabe quais são os limites, aí sim você vai começar agora a ativar suas células criativas e começar a entender, bom, sabendo dos meus limites, sabendo que esses limites todos estão impostos a todos, o que é que eu posso fazer para envergar esse limite? E não para quebrar o limite, mas para envergar o limite. Então, a primeira coisa, você tem que ter clareza do que você está fazendo. Você precisa ter uma clareza. Essa é a minha clareza. Lembrando disso, quando você está dentro de um ambiente extremamente regulamentado, os seus concorrentes também estão. Isso quer dizer que, bom, está todo mundo tão ferrado quanto. Então, se está todo mundo tão ferrado quanto e você sabe o quão ferrado todo mundo está quanto, você consegue aí sim ser criativo para fazer essas pequenas conexões. E tem uma coisa que é muito comum, que você não precisa ser, até o próprio Leandro falou isso outro dia numa live, você não precisa pensar em inovação no sentido disruptivo da inovação, porque
Você não precisa fazer um outro banco que é virado do avesso. Se você só fizer uma coisa, olha, o meu código do cartão de crédito agora, em vez de ter 12 dígitos, tem 6, já é você usar criatividade e ser inovativo. Deixe claro qual é a limitação que você está. Sempre você tem que deixar claro. É por isso que quando você assiste aqueles filmes de alguém tentando resolver um crime, as pessoas espalham a coisa. É por isso que as pessoas usam post-it, porque eu quero espalhar as coisas. Então você tem que espalhar a sua restrição também. Essa é a minha restrição. Eu sei que tem essa restrição. Aí você pode usar uma matriz para falar, será que essa restrição é uma restrição real ou é uma restrição da nossa cabeça? Será que eu posso conversar com o pessoal do departamento legal para saber se eu posso ou não fazer aquilo? Porque às vezes você nunca perguntou e você só acha que é uma restrição porque você acha que é. Mas saiba as suas restrições. Daniel, olha outra aqui, ó. Nessa crise, também é oportunidade para conseguir novos empregos em UX e UI? O que você acha dessa daí? Eu acho que sim, mas talvez agora seja um outro tipo de coisa que você vai fazer. Então, eu acho que tem muita oportunidade, porque alguns ramos com essa crise estão indo muito bem, obrigado. E não é por sacanagem deles. Porque alguns ramos, como por exemplo o delivery, a saúde do ambiental, assim, a saúde mental, né? Alguns ramos de startups de crédito, então o banco fazer crédito, poder pegar o dinheiro e jogar mais para frente, alguém resgatar um boleto. Então tem um monte de ramos que estão indo muito bem. Alguns outros ramos estão, infelizmente, detonados, como o ramo do turismo. E esses vão demorar muito para conseguirem se reerguer. E eles vão precisar ser muito criativos para conseguirem se reerguer. Prova disso foi o próprio Airbnb, que mandou um e-mail ontem, falando agora que vai ter um negócio de experiências online. Assim. Então, as pessoas estão tendo que ser criativas com relação a isso. Mas eu acho que tem oportunidade, eu não diria que talvez para conseguir aquele emprego que você queria, mas talvez algum outro emprego relacionado. Então, algumas empresas estão contratando, o Rodrigo Leme está levantando um volume dessas vagas, e a gente estava falando ontem isso numa live, que ele tinha mapeado mais ou menos 80 pessoas que tinham perdido o cargo, 80 pessoas da área de design que tinham perdido o cargo entre as diversas pessoas que perderam o cargo. Em compensação, tinham mais de 350 vagas abertas ainda. Então, algumas empresas estão contratando bastante, as empresas de educação online, as empresas de delivery, as empresas relacionadas a esse tipo de coisa que fique em casa, estão ainda contratando. Aí, o parênteses ao mesmo tempo, quem é muito júnior, está começando agora, talvez tenha uma dificuldade em competir com essas pessoas mais seniors que também estão disputando. Mas aí vai de uma coisa que todo profissional precisa ter, que é a autoanálise, e saber quem ele é. Eu sei que eu sou júnior, eu sei que eu sou pleno, eu sei que eu sou bom, eu sei que eu estudei, eu sei que eu fiz uma maratona gigante de curso. Então, e algumas pessoas ainda não fizeram, então não vale falar, não, mas eu queria ser, então eu vou falar que eu sou. Porque aí vai vir alguém que sabe mesmo, vai esfregar na cara o portfólio, a queda vai ser maior. Mas então ainda assim tem oportunidade. E eu começaria, Lohane, tomando cuidado também de, se você não tem ainda portfólio, de começar a criar um portfólio ajudando os pequenos comércios, as pessoas mais próximas do seu círculo, porque assim você vai estar ajudando as pessoas e criando um case ao mesmo tempo. Então, cara, isso é uma mega demonstração de soft skill, de atitude, de empatia, de ajudar outras... Você nem cobrar, né, Leandro? Sim, isso, exatamente. Se for cobrando, é um portfólio legal. Se não for cobrando, também mostra que você tá aí para ajudar, que você é uma pessoa legal. E as pessoas gostam de ter pessoas boas nas suas equipes, né? Isso é super conta pontos, trabalhos voluntários. Pelo menos comigo, super conta pontos. E assim, bem que você colocou, Daniel, acho que é uma sacada genial essa. O que vai faltar de vagas nos mercados tradicionais, numa academia, numa viagem, vai começar a sobrar de vaga nos mercados não tradicionais, que estão se reinventando. Então, mesmo que você perca emprego em uma empresa que hoje está em decadência, cara, tem um monte que estão precisando se reinventar para poder atender as mesmas necessidades que as pessoas tinham de entretenimento, de alimentação, enfim, de trabalho. Então, você vê o Zoom crescendo sei lá quantos
centenas por cento depois disso. Delivery crescendo. Provavelmente setor de internet tá praticamente tudo crescendo, né? Você vai ver aí desde da costureira, que hoje pode olhar, cara, não tá tendo ninguém querendo costurar terno, mas caramba, super oportunidade de costurar máscara e vender máscara. Então, mercados vão surgir. Enquanto alguns estão em decadência, outros estão surgindo e estão precisando dos mesmos UX designers para poder fazer a coisa funcionar lá. Talvez eles só não estejam se tocando ainda, porque pode ser algo muito novo para eles, mas é algo que vai amadurecer. Então, se faltar vaga de um lado, eu acho que vai surgir do outro. Perfeito. Acho que não precisa... Talvez tomando cuidado, realmente isso que você falou que é com relação à nomenclatura. Para alguns mercados já é comum a pessoa ter um entendimento, mais ou menos, do que é um UX designer. Então, mas para alguns mercados não. Para alguns mercados ele pode achar que aquilo chama web designer. Ou Sim. Ele pode achar N coisas. E aí eu falo, isso eu sempre acreditei. O cara vai achar que é um desenvolvedor, né, Daniel? Exato. Vai da nossa humildade falar assim, não, como que o mercado tá me chamando agora e falar, bora para frente com esse nome. E tudo bem, depois mais para frente a gente esmiuça lá e vê se vai ficar ou não vai ficar, ou se eu vou continuar botando lá no LinkedIn web designer e acabou. Exatamente, então, já dá para procurar vaga de web designer, se brincar dá para buscar vaga até de desenvolvedor, porque imagina, um cara que às vezes ele tá querendo criar um novo app para loja dele. O cara não faz ideia de que existe o UX design, ele tá caçando o desenvolvedor, mas aí você chega lá e fala, olha só, eu acho que o que você tá querendo é uma solução de um problema, deixa eu entender seu problema, eu posso resolver ele dessa forma e de repente você até começa a fazer um meio de campo, você conhece um brother que é desenvolvedor, mas você fala, olha, eu trabalho assim, eu tenho um brother que desenvolve, eu consigo trazer uma boa solução para você. E você consegue reinventar mesmo a sua própria área, começando assim... explicando e evangelizando o que é UX design para uma pessoa que não conhece. Você não precisa botar a banca de que é o UX designer, mas você é um cara que resolve problema por meio de tecnologia. E lembrando que existe muita coisa pré-pronta para resolver problema que os usuários não é mais, os profissionais de pequenas e médias empresas não sabem que existem. Então, não assim, sério mesmo, tem os profissionais de pequenas e médias empresas não sabem que existe planilha online. Eles não sabem, tipo, não é que eles não sabem como que faz um cluster com não sei o que, Kubernetes na Amazon, não é isso. Eles não sabem que tem uma planilha online. Então, se você mostrar para ele, não, mas sabia que você pode fazer uma planilha online e botar o preço das coisas que você está vendendo da feira na planilha online e mandar o link da planilha e todo mundo entra para ver, o cara... O quê? Cara, tem cada área que é impressionante. Você pensa assim, cara, um cara que se formou em medicina. O cara é estudado, pô. O cara é médico, o cara estudou pra caramba, ele tá bem de situação, ele ganha bem, o cara manja das internets aí da vida. Cara, a quantidade de pessoas que estão precisando atender agora pela internet. E como você falou, não sabe como fazer um agendamento online. Agora não tem mais a secretária no escritório dele. O cara não sabe, pode usar um Calendly para agendar consulta ou um Doctor, sei lá das quantas. Pô, tinha um aplicativo agora, esqueci, um Help Doctor. Tinha um Doctor, alguma coisa, Doctoralia. Pra você agendar consulta e mandar mensagem do WhatsApp sozinho. E se a pessoa quiser remarcar, remarca lá pelo aplicativo mesmo. Então, cara, tem como reinventar o secretariado dele, tem como reinventar o atendimento, tem como reinventar o retorno. Pô, a pessoa vai lá no médico, aí tem que fazer o retorno. Às vezes, pô, o retorno é perguntar pro cara se ele teve febre de novo ou não. Dá pra fazer por um WhatsApp, que se não seja pelo Zoom ou pelo Microsoft Teams ou qualquer ferramenta. Enfim, o simples fato de você conhecer tecnologias, você pode trazer soluções para a pessoa, você vende como consultoria, não precisa vender como solução ou como aplicativo novo, você resolve o problema do cara, você fideliza ele, quando ele quiser fazer coisas novas ele vai lembrar de você. Todo mundo que você ajudar agora, pode ter certeza, todo mundo que tiver quebrado, se ferrando. E é tudo que é mercado, imagina fonoaudiologia, imagina nutrição, imagina dermatologia, qualquer área da medicina. E vai ser pro direito também, e vai ser pra contabilidade também. Se você conseguir enxergar essas oportunidades e sair ajudando essa galera que a galera tá indo pro fundo do poço, não tá tendo pessoa para ir consultar, não tá tendo agendamento, não tá tendo novos clientes, tão achando que é o fim do mundo. Você chega com a solução para manter o negócio do cara, nem que não seja a velocidade de cruzeiro, mas manter rodando um mínimo para ele manter aqueles custos básicos deles, a infraestrutura básica dele. Cara, é uma puta solução. E para todo lado isso é importante, para todo lado. Hoje o STF tava se reinventando, pô. O STF passou, sei lá quantas centenas de anos achando que só dava para julgar processos presencialmente. Cara, como eu já tentei ajudar a ter julgamentos virtuais de uma forma melhor. E agora chegou a pandemia e surgiu a oportunidade. Agora é só você sair espirrando na cara do primeiro juiz e o cara já fala, não, vamos fazer isso online.
Hoje fizeram o primeiro julgamento online da Que história. legal, E isso cara. vai ser com tudo que é tribunal. Então, cara, é oportunidade pra tudo que é lado. É oportunidade pra tudo que é lado. Se souber enxergar, se souber aproveitar, E não é por causa do sentido de oportunista, não é que você sim, está criando um problema onde não tem, muito pelo contrário. Agora, um monte de gente que não está tão acostumado com tecnologia quanto a gente às vezes está. O nosso braço do design é um braço do design filho da tecnologia, inserido na tecnologia. Então a gente tem amigo dev, e se você não tem amigo dev porque você trata mal o dev, você é um babaca, tá? Então, assim, a gente tem que ter amigo dev. Você falou isso mesmo, você junta com um amigo dev ali para falar, ó, vamos fazer um negócio aqui, é a hora de surgir um monte de startup, é a hora de surgir um monte. Só que vão ser startups de outro assunto, é só isso que vai acontecer. Vai ser de outro exatamente. assunto, não vai ser uma startup de tal coisa. Mas ontem o Rodrigo Lemes falou um negócio, eu nem sabia. Eu vi, ele botou um vídeo que ele estava com uma bicicletinha dessas de fazer exercício, e ele falou que tem um negócio lá que vende o curso de spinning, essa coisa de atleta, e que agora você pega a bicicleta, leva para sua casa, a bicicleta paga a locação da bicicleta, e em tal horário o professor entra com você para fazer aula de spinning com você enquanto você está na sua bicicleta que está na sua casa. Então você fala assim, pô, que bagulho louco, né? Isso não tinha 2 meses atrás, e agora tem. E Sim. assim como tem esse, tem um monte. E vai ter É, cada vez mais. na Ink Mustache, o meu sócio, o Até Adriano, acabar o cara, dinheiro, como o Daniel falou, até acabar o dinheiro de todo mundo, até Daniel, acabou. concordo, cara. Só que olha só, até o caro pode virar barato nessa situação. Você imagina, cara, o cara já tá quebrado. Imagina um médico, já não tá atendendo ninguém. Eu vou cobrar dele, sei lá, R$ 2.000 pra fazer um novo site, um site que vai falar mais marketing do que funcional. Vai falar, olha, eu tô te atendendo online, eu tô fazendo telemedicina, e você cobra esses R$ 2.000. Cara, se ele converter ali 10 consultas de R$ 200, ele teve o retorno de investimento. Dali pra frente já ficou barato os 2.000. Então você também tem que ter esse tipo de argumentação. Então você não chega pra ele, cara, é um site de R$ 2.000. Não, olha só, eu vou fazer de uma forma que você cobra quanta consulta. Tá, eu vou tentar conseguir pra você aqui mais 10 consultas. E com isso você já paga o investimento. O que tiver dali pra frente é lucro. Então você consegue até convencer o cara do retorno do investimento. E se você souber argumentar com isso, não só pelo produto, mas pelo retorno de investimento, você mostra o valor do seu trabalho. E ali, às vezes, não é nem 2, você cobra 5 e ainda ajuda o cara. Porque o cara retorna 20 para ele, retorna 30 para ele, que ele já estava acostumado, né? Então, realmente E é tem importante muita fazer oportunidade. rápido e fazer funcional, porque não dá. Agora também não adianta falar assim, vou entrar no processo que para fazer esse Entregar trabalho daqui 3 meses, levo é. 2 meses para fazer. Não tem como. Agora é você falar assim, ai, mas eu odeio WordPress, não sei o que. Cara, desculpa. Vai ser WordPress e você vai botar o bagulho da noite pro dia mesmo. E não vai ficar, mas eu queria fazer meu próprio código. Cara, acho legal que você queira. Na segunda rodada, você faz seu próprio código. Nessa primeira rodada é toque de Uhum, caixa, num sentido até paliativo. Então fala assim, como que eu uhum. vou fazer para resolver isso agora? Tem um monte de gente que precisava ter uma landing page dizendo, estamos atendendo pelo WhatsApp, clique aqui. É isso que a pessoa precisava. E ela não Só tem isso. isso. Ela não sabe Se, nem onde sa ela compra isso. se sacar de marketing, então, né, para procurar pediatra online e você conseguir entregar a palavra-chave e fizer o site e o SEO para o negócio funcionar direitinho, cara, você faz um cara que tava falindo voltar a rodar. E você falou uma E coisa sensacional agora, porque inclusive com o dólar a R$ 5, o bid dos anúncios para o Google está muito alto. Então, se você consegue otimizar organicamente alguma coisa, também é muito bom. E são coisas simples, é coisa que o seu trabalho de repente é pensar no maior impacto com o menor esforço, né? Como é que você consegue priorizar essas coisas? Você olha, o cara precisa de uma solução de atendimento online. Vai fazendo benchmark, o que tem no mercado? Às vezes, ao invés de você construir para ele, você fala, olha, eu tenho aqui uma assinatura de R$ 36, aqui eu tenho uma assinatura de 50. Essa aqui faz isso, essa daqui faz isso. E a solução para você, o que eu vou fazer para você vai ser implantar, vou te ensinar a usar, e você vai usar aqui. Você não precisa criar um site, porque o site a gente entregar daqui 1 mês, a gente entregar daqui 2 meses. Eu vou te entregar essa solução aqui, vou fazer seu negócio rodar. Cara, o cara vai ver muito valor nisso. É a hora de você também explorar seu lado empreendedor e você conseguir. Cara, é tudo sobre uma questão de impacto, esforço e retorno de investimento. Você conseguir Exatamente. mostrar que tem essa Exatamente. oportunidade. Pô, é o que eu tava falando aqui, Daniel. O meu sócio lá da Ink Mustache, ele tem uma academia de CrossFit. Imagina a situação de uma academia de CrossFit agora. Como é que ele está reinventando o negócio dele? Ele está fazendo treino só com peso do corpo, com coisas que vocês podem fazer em casa, live. Para os alunos que estavam matriculados, estão continuando fazendo CrossFit em casa,
com o peso do corpo, que ainda é uma das pegadas do CrossFit, né? Ou pegando, sei lá, galão de água, enfim, fazendo com o que tem, fazendo com... Ele falou que hoje ele fez o treino mais fofo que tinha, que ele tava fazendo o bíceps lá com amaciante. Isso é interessante, porque também o esporte, não é que o esporte não estuda isso, o esporte também estuda isso, porque o esporte também estuda como que você faz atividade desse jeito. Então, os profissionais de esporte, não é que eles, eu saí do universo, agora eu fui descartado. Ao contrário, agora alguns profissionais de esporte vão falar, bom, deixa eu me reposicionar, deixa eu mostrar como é que você treina em casa. Olha só, o Daniel estava colocando aqui, olha, que tem uma questão em relação à medicina. Falou que 80% das clínicas no município dele, no Rio, estão sendo médicos há 3 anos porque acham que o salário de 12 mil é bem pouco. Aí eu fico imaginando agora, se eles estão em velocidade de cruzeiro para achar que 12 mil é pouco agora, que não tem cliente para particular, né? Então, acho que a realidade... De novo com legislação agora em cima, né, Daniel? Porque agora vem lá um top-down lá sei lá, como chama, o CRM, falando, mano, não quero saber que você vai trabalhar. Porque já tá todo mundo fazendo cadastro de profissional de saúde. Inclusive os veterinários, a Flávia teve que fazer um cadastro, vai ter que fazer lá um preparatório. Os profissionais de educação física, fisioterapia, médicos, dentistas, todos os profissionais de saúde estando a postos para segurar essa onda. Estavam perguntando aqui de plano de saúde, como é que fica também? Ó, a fonoaudióloga do meu filho mandou a secretária vir aqui coletar as assinaturas para assinar do plano. O plano ainda não se reinventou para aceitar assinatura online, mas mandou o papelzinho aqui para eu vir só assinar e tá fazendo as consultas online. Ela que me passou, olha só, a fonoaudióloga falou, olha, você vai usar essa ferramenta, eu esqueci até que ferramenta que ela tava usando, mas era uma ferramenta que ela bota a tela dela para transmitir para mim, ela compartilha a tela dela comigo e o meu filho ele vai falando o nome dos animais e vai clicando, né? Ele pode ir clicando na telinha dela Legal. Aqui e fica no WhatsApp com o celular. Ela falou, cara, se você tiver um tripé, eu tiver como botar o celular, ele me ensinou tudo. Bota o celular em cima lá, deixa no computador a telinha, que eu vou fazer como se eu estivesse fazendo com ele no escritório aqui. Eu falei, massa, vamos testar. Ela me deu todas as instruções que eu precisava. Eu falei, não vou inventar não vou nem falar de outras opções, não vou deixar ela fazer. E, cara, ela conduziu direitinho, então você tá se reinventando. E era uma pessoa que, eu lembro de ter uma conversa com ela uns 4 meses atrás, será que não dá pra gente fazer uma consulta online? Não, online não tem jeito, é difícil. Tá fazendo, ela que propôs. Inclusive, outras coisas que dão oportunidade pra gente, eu vou falar de coisas agora que são um pouco mais caras, mas as próprias conferências do Norman Nielsen Group, agora a próxima conferência vai acontecer online. Você viu? Fazer, só que é caro. Precisa viajar. $1.000. É caro, mas só de você não ter que gastar uns 7 mil para ir. Tá doido, caro pra caramba, Pelo menos você agora pode fazer. Antes você não poderia fazer. O UXLX em Lisboa também, agora que era em maio, já anunciaram que a conferência vai ser online. Então eles baixaram um pouco o valor, se eu não me engano, mas a conferência é online. Então aquelas conferências que falam, nossa, eu não poderia participar da conferência. Agora você pode participar da conferência. É a mesma coisa? É lógico que não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas é o que é. Uma coisa é o que é, outra coisa é a problemática. Agora as coisas são, não é mais um problema, é um fato. E fato. Sinceramente não dá pra gente prever, cara, vai ser um mês de apagão aí na economia, vai ser 3 meses, já vi matérias falando de 2 anos aí, tudo vai depender do tempo necessário para fazer a vacina. Enquanto não fizer essa vacina, cara, vai ser assim, quarentena, melhora, quarentena, melhora. Até e a gente tá dependendo, cara, dos cientistas fazerem essa parada, e não é uma parada trivial, se fosse trivial já tinham feito, tem teste, enfim. Mas, cara, acho que o papo foi muito legal, cara. A gente acabou de falando algumas coisas bem interessantes aqui. E eu acho que ia até dar uma animada na galera que achava que tava num sem rumo aí de UX design, se ia virar, se não ia. Se a gente tá falando de solução aqui, cara, se as empresas vão precisar de solução, vão precisar de designers. Não tem muito pra onde correr. Com certeza tem oportunidades, assim. Outra coisa que eu destaco também é só o cuidado com o salário também, como você bem falou, como você bem colocou. Talvez você não consiga o seu emprego dos sonhos, para ganhar aquele salário dos sonhos. Mas da mesma forma que as empresas estão mandando pessoas embora porque estão sem orçamento, de repente elas vão ter que contratar ou recontratar com um preço menor, então de repente reduz a barreira de entrada para quem está iniciando agora. Se você também perdeu o emprego, se for o caso, talvez repensar o salário que você ganhava, melhor ganhar um pouco menos do que ganhar zero, então também tem... Porque você vai gastar menos agora, meu amigo, porque você não precisa mais de tênis, carro, roupas, calça, meias. Se bobear, você pode tomar banho no dia sim ou dia não, se você for porquinho. Então você já tem agora muito menos gasto. Tem mais gasto com energia elétrica e com um pacote de internet.
Mas o resto agora você vai gastar menos ó, também. Galera, valeu pra vocês que vieram, que ficaram aí, cara, algumas dezenas de pessoas aí, meia-noite, batendo papo. E valeu, Daniel, valeu também aí pelo papo, foi massa demais, cara. Imagina. Como sempre. Foi pra fazer um teste, a gente vem e faz um teste. Aqui Foi um tá teste tudo legal. for real, né? For real.